E é hora da gente matar a saudade aí de algumas atrações que já existiram aqui no Brasil. Exatamente, a gente tá falando de atrações aí que funcionaram por aqui e a gente queria poder andar um pouquinho mais nelas novamente para matar a saudade. E hoje a gente aí vai fazer esse quadro de nostalgia aqui com vocês. Vamos lá? E para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques e atrações. Exatamente, eu já vou pedir aquela inscrição aqui no começo desse vídeo, porque a gente tá aí na meta de chegar aos 300 mil inscritos e a gente só consegue com a ajuda de vocês que tá aí do outro lado. Dá aquela forcinha, né? E comparado com os países lá de fora, infelizmente o Brasil ainda não é uma grande referência quando se trata de parques de diversões, mas já tivemos bons equipamentos por aqui e também bons parques que deixaram a gente, que não é o tema exatamente desse vídeo, é para falar das atrações. E teve muito equipamento legal que talvez você vai se lembrar desse vídeo. Então a gente vai fazer aqui um top 10 de principais atrações que funcionaram aqui no nosso país, mas infelizmente não estão mais entre a gente. E a gente não vai falar, gente, das que chegaram até aqui, nem funcionaram, porque isso já é um assunto já de águas passadas. A gente lembra, mas né, vamos deixar lá, vamos falar aqui do que a gente andou, do que a gente curtiu, tá bom? E no 10º lugar aqui da posição do nosso vídeo, a gente tem que falar de uma montanha-russa que ela é praticamente uma lenda. Eu gosto de quando a gente posta ela, muita gente fala, meu Deus, eu lembro dessa montanha-russa, eu andei nela na minha cidade, andei nela numa festa, andei nela em algum evento, que é a montanha-russa Express, que foi a primeira montanha-russa invertida aqui do nosso país. Exatamente, todo mundo acha que é a Fire Whip. A Fire Whip, gente, de fato ela foi a primeira montanha-russa fixa e de grande porte invertida aqui do nosso país. Mas a Express, que na verdade aí tem esse título, ela era do Morenos Park, viajou aí durante alguns anos por aqui, deixou muita gente feliz. Ela virava 2 vezes de ponta cabeça, atingia 20 metros de altura, 350 metros de percurso e 61 km por hora. O trajeto dela, gente, era bem interessante. Por ser uma montanha-russa compacta e móvel, né? Nossa, se tivesse aqui no Brasil nos dias de hoje, gente, um Rock in era Rio, muito legal. um Down, ia ser perfeito. Ou até no Morenos Park Claro, mesmo. também. Ia ser incrível. Eu não andei, você andou? Eu também não, infelizmente. Mas a gente botou eu achei que eu tinha porque andado tinha que até botar. uma vez, só que aí depois eu vi que era outra montanha-russa. Não tinha nada a ver com ela. Então comenta aí se você andou, porque é uma atração assim que realmente eu queria muito poder ter experimentado. Bom, e a montanha-russa Express ela foi fabricada pela italiana Pinfari, e essa montanha-russa ela funcionou aqui do Brasil dos anos de 2001 até 2004. Só que, infelizmente, por conta dos custos aí de manutenção dela e também de montagem e desmontagem, o Morenos Park acabou vendendo essa atração. Isso. Ela é por ser maior, gente, mais complexa aí para transporte do que as montanhas que a gente tem aqui nos parques itinerantes, esse foi o principal motivo. Hoje em dia ela se pagaria fácil com esse monte de evento que tem por aí, que os parques alugam atrações, né? Mas enfim, por isso que ela foi embora, hoje ela opera lá na Geórgia. E em 9º lugar tem uma atração que foi muito querida aqui por nós, que é a atração Aimeia, aquele splash gigante que funcionou no Play Center até os últimos dias do parque. Essa atração ela foi fabricada pela Intami e foi inaugurada no Play Center mais ou menos em 2002, se eu não me engano, 2001. Acho mais que foi 2002. ou menos isso, exato. Exatamente. Tem uma curiosidade também muito legal dessa atração. E essa atração, gente, antes de funcionar no Play Center, ela foi comprada, na verdade, pelo Terra Encantada lá no Rio de Janeiro. Era para ser uma das atrações do parque de grande porte. Devido à crise ali do Terra Encantada, aquela abertura caótica que ele teve, ele nunca foi instalado, então o Play Center comprou ele. Ele tinha, na verdade, né, 15 metros de altura, alcançava 60 km por hora, e todo mundo se lembra da enorme onda que ele fazia quando ele chegava ali no final da primeira queda e molhava não só quem estava dentro, mas principalmente quem estava na ponte, né? Isso era muito legal. Muito legal também. Sem falar da queda dele, né? Que na época das primeiras vezes que eu andei, parecia que ele tinha 90 graus de queda. Era isso. Você sair do barco. Ele não tinha trava, gostoso, né, no assento, então você ficava meio solto, assim, dentro de uma segurança, claro, mas era muito divertido. E aí, depois que o Play Center fechou, ele foi pro Mirabilândia, nunca foi montado, o Mirabilândia fechou e colocou ele à venda, onde a gente torce pra alguém comprar aqui no Brasil, porque ele é equipamento muito bom, de uma fabricante muito boa, que você vê em vários parques internacionais por aí. O tipo de atração já é clássico lá fora, entendeu? Mas só que uma atração muito gostosa mesmo. E na 8ª posição tem uma das melhores atrações que funcionou lá no Hopi Hari, que é a atração carroça, digamos assim, no português bem claro. Todo mundo vai lembrar desse nome, Crazy gente. Wagon. Ela ficava ali na área de Wild West, em Hopi Hari, todo mundo via, ouvia o som dela também, que era muito específico, né? E que fez a alegria de muita gente. Eu amava ir pro parque e andar nela, porque era um frio na barriga muito gostoso, uma altura muito boa, ia muita gente, né? Eram, se eu não tô enganado, 40 pessoas, 20 metros de altura, e como o Fag falou, gente, o barulhinho que ela fazia, barulhinho não, né? O barulhão que ela fazia quando funcionava. Muito específico. Todo mundo batendo o pé ali também, porque ela tinha aquela lataria ali do chão, aquela energia. Ela ficava ali no lugar do Van Volare,
que é aquela nova atração onde você vai deitado aí no Hop Hari, chamava muita atenção. Eu lembro de chegar no estacionamento, um dos primeiros brinquedos que eu ouvi o barulho funcionando, assim, ou testando no caso, era ela. Era a catapula no fundo, aquele tá, e justamente essa Crazy Wagon. Vou pedir pro editor colocar um vídeo só dela pro pessoal lembrar desse barulho aí, ó. Deixa uns 5 segundos aí desse barulho dela funcionando. E a proposta dessa atração também era muito legal, né? Porque ela era uma carroça, combinava completamente ali com a área temática onde ela estava, né? E como a gente falou também, experiência fantástica que tinha nela. Essa atração ela é fabricada pela Huss, uma fabricante alemã aí, que teve alguns problemas pelo mundo e isso estava muito interligado com o que aconteceu no Hop Hari também. Sim, teve um acidente num equipamento parecido lá no Liseberg, na Suécia, onde a gôndola desequilibrou e acabou batendo no chão. Felizmente não teve ninguém, foi a óbito, mas teve feridos, obviamente. E como isso é algo que não deve acontecer, a fabricante mandou fechar todas essas atrações ao redor do mundo, incluindo a do Hop Hari, e infelizmente o caminho foi fechá-la permanentemente em 2015, e aí deixa muita saudade. Se ela estivesse no Hop Hari hoje, gente, eu acho que ainda seria uma das atrações preferidas, porque ela era animal. Fazia muito sucesso, sem falar que ela veio novinha pro Hop Hari. Sim, ela veio zerada. da fabricante mesmo, mas infelizmente teve esse problema aí, e quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, ficou só na história mesmo. E no Beto Carreiro também tem histórico aí de atrações inesquecíveis e tem uma atração muito específica que antigamente ela ficava ali na região da Vila Germânica, no lugar onde hoje tá a Tigor Mountain, que é aquela montanha-russa familiar que tem ali e que era a atração Turnboat. Exatamente, pensa num kamikaze, gente, só que em vez de ter dois lados, era um lado só. Atingia 25 metros de altura, você tinha travas de colo e tinha uma imponência muito maior que de um kamikaze. Era tematizado também com um barco, aí como se fosse uma caravela. Enfim, virava várias vezes de ponta cabeça. Era uma atração muito icônica, muito bonitona, mas infelizmente também veio fechar por causa que a fabricante, que era a Weber, infelizmente fechou. O parque não tinha mais suporte para essa atração, seja de peças ou de qualquer outra coisa, não teve nenhuma outra fabricante que conseguiu dar o suporte. Então o parque infelizmente retirou esse brinquedo, que era um sucesso. E justamente está nos depósitos do Beto Carreiro até hoje. E é uma pena, né? Essa era uma atração que eu acho que se tivesse um suporte, o Beto deixaria funcionando, porque combinava perfeitamente ali, cara. E que hoje em dia... alemão, não sei, mas joga na Ilha dos Piratas ali que dava certo. E hoje em dia também foge muito do padrão do Beto Carreiro, né? Que não tem tantas atrações radicais assim mais, entendeu? Rides radicais, por exemplo, né? O que é uma pena. Tomara que venha mais coisas. Vamos torcer. Pelo menos o parque aí trouxe esses últimos mais radicais aí, tipo Rebuliço, quem sabe eles continuem. Mas é isso. Alguém já andou no Turnboat? Eu também não andei. Comentem aí que eu quero... Esse vídeo, gente, comentem bastante que eu quero ver vocês aí, o que vocês andaram ou não desse vídeo. E olha só, tem algo muito comum que as fabricantes de atrações aí andam fazendo pelo mundo, quando eles pegam uma versão de uma atração antiga e refazem ela praticamente, colocam ela novamente à venda. E é o caso do sonho que a gente tem para essa atração específica que a gente vai falar agora, também do Beto Carreiro, que era aquela torre de queda livre, que era um elevador que você parava deitado depois, que era a atração Free Fall. Gente, que atração diferente. Uma relíquia no mundo, praticamente não tem mais, ainda tem? Será alguma? Se eu não tô enganado, só tem uma, que é no Movie Park na Itália. Sim. Então, a Free Fall, gente, ela era um tipo de primeira geração de torre de queda livre da Intamin. A Big Tower já é a geração atual, Sim. Aquela era a primeira. Era 40 metros de altura, você fazia essa queda e aí você deitava, então, né, tinha aquela curvinha e dava um gelo na barriga naquela curvinha, julgo que era maior do que a própria queda. E era sensacional, gente, aquela barulheira que ela fazia. Parecia um elevador mesmo, né? Você subia ali de um elevador, um trambolho mesmo. Parece um freezer subindo. Um freezer, uma geladeira dupla porta, Brastemp, sei lá. Ela ia pra frente, depois despencava, você caía ali deitado, depois você deitava novamente, enfim, uma loucura. Demais. O frio na barriga era muito intensa, a força G que tinha nela era um alta, absurdo, né? Dava aquele nó na barriga mesmo. E uma curiosidade, que essa torre tinha 40 metros de altura, não podia fazer torres como essa mais altas, porque o limite de força G naquela curva era justamente de 40 metros. Se você fizesse 50, 60, as pessoas iam começar a desmaiar, passar mal, não podia. E aí o problema é que ela saiu justamente pelo mesmo problema que aconteceu com o Turnboat. Só que assim, ao invés da Intamin falir, a Intamin continua, mas como o Fag falou, perde o suporte, né? Uma hora, essas atrações muito antigas, tem hora que as fabricantes ou qualquer fabricante no mundo não quer dar suporte mais porque não vale a pena. Então, eles descontinuam, o parque não tem o que fazer e foi por isso que o Beto Carreiro vendeu ela, mas sem dúvida, essa é top 1 saudades do parque. Nossa, que atração legal, muita gente. saudade, única total. E ainda por cima eu quero saber aqui se vocês... Porque tem muita gente que fala que a Big Tower é pior do que a Free Fall, tá? E eu posso falar que eu preferia a Free Fall. Eu vou jogar essa polêmica. Então vamos jogar aqui essa polêmica, querendo saber de vocês. Você é time Free Fall ou você é time Big Tower? Porque essa é uma discussão que roda muito aí o mundo parqueiro.
E em quinto lugar aqui na nossa lista, a gente também tem uma torre que marcou gerações, só que essa torre não é nem de queda livre, ela era de queda acelerada. Eu tô falando do Turbo Drop do Play Center. Quem me conhece sabe... Eu com a frase, quem me conhece Você já tá sabe de branco, só falta... Quem me conhece sabe que eu amo torre de queda livre, eu já falei aqui no canal várias e várias vezes. Eu sou apaixonado pelo Turbo Drop que tinha no Play Center, pra mim ela é o magnum opus de todas as torres de queda livre do mundo, porque a experiência dela era muito diferente. Exatamente, gente, 60 metros de altura, e quando a torre caía, você era puxado para baixo. Você podia não notar isso, mas por isso que ela era tão diferente das outras torres. E aquele barulho de ar comprimido, né, que parece o som do metrô, vamos dizer assim, quando o trem vai sair, ele faz um barulho muito característico que era parecido com o Turbo Drop. E obviamente, como ela era lançada para baixo, chegava lá na parte de baixo da torre, ela era lançada para cima de novo e ficava fazendo aquele movimento até parar. Era uma torre única, era uma das melhores torres que a gente tinha aqui no Brasil e na América Latina, com certeza. Uma pena que depois que o Play Center foi vendido, ela ficou desmontada todo esse tempo até agora. Quase que foi montada aí no Hop Hari, num parque novo pelo empresário Sérgio Valente, mas nunca aconteceu, então ela continua desmontada, sem previsão nenhuma de montagem, e esse é um dos brinquedos que eu acho que eu mais sinto a perda, vamos dizer assim, porque ela é uma atração sensacional. Eu sinto muita falta também, como eu falei pra vocês, eu era muito apaixonado, até pela estética dela, quando ela tava lá no Play Center, ela tinha muito aquelas cores bem características dos anos 90, sabe? Né? Não, na verdade, as cores iniciais eu tô falando. Tá. Branca, com os coletes roxo, verde, aquela cor muito forte, e a experiência é fantástica demais. E um tipo de atração que chegou aqui no Brasil, quando tinha um hype muito grande lá fora também, Sim, né? chegou num momento assim perfeito, meu. Mas é isso. E no nosso quarto lugar, a gente tem uma montanha-russa aqui que marcou também gerações, uma das queridinhas de todos os brasileiros que já andaram nela, que é a montanha-russa Looping Star, que inicialmente ela era lá do Play Center, uma montanha-russa ali que tinha um trajeto muito gostoso, virava de ponta cabeça, boas curvas também, muito macia, que depois foi para outros parques aí e deixaram ela uma... Tô revoltado, vou ter que falar. Acabaram com a Looping Star, gente. Sim. Primeiro ela foi pro Rock in Rio, depois que o Play Center fechou, ela operou ali na edição de 2015 e acho que 17, se não estou enganado. Depois ela também deu uma voltinha ali na Praia Grande, no Looping Park, se vocês lembrarem. Foi pro Ita Park e finalizou sua vida no Tivoli Park, onde ela hoje se encontra lá no Rio de Janeiro, desmontada com as outras atrações que estão à venda também do Tivoli Park, inclusive ela também está à venda, mas a gente não acredita muito no retorno dela não, viu gente? Ela tá realmente acabada, essa é a verdade, precisa de uma reforma muito grande, o preço tá alto, então acho que a gente vê o fim da vida da Looping Star também, infelizmente. Mas é uma montanha-russa aí fabricada pela Schwarzkopf, um clássico fabricante aí que existe no mundo dos parques, existia, né, no mundo dos parques, deixou uma legião de montanhas-russas por aí. Looping Star tinha 24 metros de altura, 77 km por hora e 590 metros de percurso. Essa eu tenho certeza aqui que o povo vai cair matando em cima no sentido de que saudades. Que saudades. Era muito boa, né? Muito. Maravilhosa. E em terceiro lugar, a atração polêmica, torre de queda livre também, mas essa é o croissant de caminho da Mundi lá do Hopi Hari, que é a montanha-russa não, que é a torre de queda livre, a La Tour Eiffel, que depois mudou de nome e foi pra Le Voyage, só que ela nunca debutou com esse nome, gente. Tá lá parada há anos, não aguento mais falar dessa atração, isso é verdade. Fabricada pela Intamin com seus 69 metros de altura, alcançando aí mais ou menos 100 km por hora durante sua queda. Era uma torre de queda livre aí de segunda geração, como a gente explicou para vocês a diferença. Maravilhosa, tinha muita imponência, era muito legal chegar no Hopi Hari e ver ela ali funcionando, mas que devido ao acidente em 2012, ela tá fechada desde então. O parque fala que vai reabrir em vários momentos. Ano passado, o presidente do Hopi Hari, Alexandre Rodrigues, comentou sobre a possibilidade de reabrir ou substituí-la por uma nova torre, que a decisão sairia esse ano. Vocês podem ver esse vídeo, na verdade, onde ele comenta, link aqui na descrição. Mas, gente, posso falar uma coisa? Vocês assistiram o nosso último Rap Fan Responde, também vou deixar aqui, sobre a fofoca aí da possível mudança de administração do Hopi Hari. Eu não acredito mais na volta da torre, nunca mais, por isso que a gente botou aqui nesse vídeo. Acho que a torre já mais eu não... Ai, Hopi Hari, eu cansei. Não aguento mais. O Alisson perdeu a fé total. Olha que eu tenho pouca fé nesse canal, gente. Gente, não, pra você ver o nível de zoeira que o Hopi Hari já tá, hoje a gente postou uma notícia no nosso Instagram falando da montanha-russa de 300 metros de altura, que vão lançar aí ao redor do mundo. Aí o povo começou a zoar. É o Cacau Park, é o Beto Carreiro, é o Animalia, mas ninguém fala Hopi Hari. Todo mundo assim, nem na FIC o povo acredita mais pro Hopi Hari, entendeu? Eu tô assim, gente. A gente tá falando aqui na brincadeira também, claro, a gente sempre tá dando torcida aí pelo parque. Claro, só que claro que essa torre aí, nossa, a gente tem mais fé nela, entendeu? Mas falando da experiência dela,
experiência fantástica. Queda livre total. Queda livre total. A vista que ela tinha para todos os ângulos ali do parque era linda demais, sem falar que ela é uma réplica praticamente ali da Torre Eiffel, uma réplica muito bem feita até, né? O conceito dela foi muito legal, mas que tá parada, mas merecia estar nessa lista também. Pra mim, ela é uma das torres de queda livre mais bonitas que a gente tem ao redor do mundo. Única do mundo, de verdade. tá? Única ideia, sim. super original. Enfim, vamos torcer, mas assim, né? Eu já cansei de torcer, então é isso. E em segundo lugar aqui na nossa lista está uma montanha-russa que é um verdadeiro sucesso mundial. Nós já fomos para muitos parques aí pelo mundo, né? Europa, Estados Unidos, do México, Alemanha, enfim. E, gente, essa montanha-russa tem vários e vários parques, que é a montanha-russa do modelo Boomerang, fabricada pela Vekoma, a Boomerang que tinha aqui no Play Center, que fez sucesso aí por muitos e muitos anos também. Exatamente, gente. Essa atração era clássica, ia de frente, voltava de costas, virava 6 vezes de ponta cabeça. Deixava todo mundo tontinho. Sim, sendo 3 na ida, 3 na volta. Eu achava a volta muito mais forte do que a ida. Também achava. Adorava essa sensação que ela dava muito forte. E justamente, gente, vamos aqui aos dados técnicos dela. Ela tinha 35 metros de altura, 285 metros de percurso e chegava a 75 km por hora. E a nossa Boomerang, quando fechou em 2012 lá junto com o Play Center, ela fechou um pouco antes, na verdade, ela foi para Costa Rica, onde se encontra funcionando até hoje, com novas cores, até trocaram os trens dela recentemente por novos trens da Vekoma, mais modernos. Enfim, essa pode-se dizer também que era um tombo gigante, pena que ninguém comprou essa atração. Acho que na época nem o parque tinha condição também de comprar ela. O Beto tinha acabado de trazer a Fire. Tanto pra vocês verem que é muito raro de acontecer isso, o parque internacional comprar uma montanha-russa aqui de dentro do Brasil, pra você ver como essa montanha-russa é um equipamento excelente, entendeu? Ela foi lá pra Costa Rica mesmo, lá ela se chama Boomerang, teve uma campanha bem legal quando fizeram a estreia dela, enfim, as pessoas estão lá aproveitando ela até hoje porque ela tá funcionando ainda. E em primeiro lugar aqui da nossa lista está a montanha-russa Monte Macaia, que funcionava no Parque Terra Encantada lá no Rio de Janeiro. Uma montanha-russa, assim, que ela chegou no Brasil como uma recordista mundial. Exatamente, gente, ela dividiu o pódio com a montanha-russa Dragon Khan, lá do Porte Aventura, como as montanhas-russas que mais viravam de ponta cabeça ao redor do mundo. Isso era um recorde muito legal, principalmente pra gente aqui. Era o primeiro tipo de montanha-russa aí que virava várias vezes de ponta cabeça desse estilo, da Intami, que se provou um sucesso depois. E as características dela eram muito legais. A Monte Macaia possui 800 metros de trilhos, 37 metros de altura, velocidade de 80 km por hora e virava 8 vezes de ponta cabeça. E ela funcionou durante 12 anos lá no Terra Encantada, sendo o carro-chefe. Então ela foi guerreira, porque coitada dela com aquela administração do Terra Encantada, viu? Meu Deus, nunca pegou pintura, pegou fogo, nunca foi reformado o seu trem, se bobear, nunca trocaram nem as peças das rodas dela, enfim, gente. Era um equipamento, assim, excelente. Essa montanha-russa ela ainda existe, tá desmontada. Ela foi adquirida lá pelo Mirabilândia, em Pernambuco. Era para ela ter sido montada no novo parque da Mirabilândia, os planos foram por água abaixo, e a montanha-russa continua lá e por enquanto não tá à venda, ou tava à venda? Não, ela foi uma das únicas atrações que não foram colocadas à venda naquele catálogo do Mirabilândia, junto, por exemplo, com o Thunder, com a Super Tornado e algumas outras que não estão à venda. Então vamos aguardar para ver quais são os planos do Mirabilândia com a Monte Macaia. Não sei se a gente vê ela montada, eu não tenho tanta esperança, porque, gente, é uma montanha-russa já muito antiga, dá pra botar em pé, óbvio, mas a reforma dela, cada vez que mais passa aí os anos, mais cara vai ficando, não tem jeito. Eu sei que o Mirabilândia, na época da Super Tornado, fez um trabalho sensacional e botou ela de pé de novo. Mas é totalmente diferente agora, né? Com o parque fechado, não vão construir o parque novo, então fica a dúvida. Essa perda também é de doer ver ela lá no chão. De doer mesmo, olha, né? Equipamento assim, montanha-russa excelente. A gente já andou em modelos parecidos dela. Você já andou nela, inclusive, né? Eu não andei lá no Rio de Janeiro mesmo, não. Sim, andei várias vezes. Só que, nossa, experiência assim fantástica, de grande porte, sabe? Lindona. Sensacional. Mas enfim, gente, paciência. Chegamos aqui no final do nosso Nostalgia Top 10 aqui hoje. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo ou não e o que dá mais saudades pra você. E se você gostou desse vídeo, já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, aproveita e hypa ele aí, que é o novo recurso do YouTube também. Se inscreve no nosso canal para ajudar nos 300 mil inscritos. Exatamente, gente. Se você quiser apoiar o nosso canal aí para dar uma força a mais, aqui no final aparece o nome dos nossos membros. Se você quiser que o seu nome apareça aqui também, clique no se tornar um membro aqui embaixo do vídeo, que vocês vão saber como, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo, gente. Tchau.